Código de Processo Civil, artigo 246. Foi nesse artigo aqui que houve uma mudança agora em 2021. O que acontece? A VUNESP tinha colocado o edital em julho, dizendo que poderia ser cobrado até a alteração, até o edital, né? Só que depois eles colocaram um adendo lá, uma outra notificação no site, dizendo que poderia ser cobrado, inclusive as outras alterações que tivesse depois do edital, né? Então, isso é complicado porque a gente tem que decorar 2 vezes aqui o artigo, porque a gente já tinha estudado de uma forma e aí quando a gente finalmente entende, vem a lei e troca. Então, a gente vai ter que decorar os dois, infelizmente. Então, por isso que eu tô fazendo essa alteração aqui no vídeo, porque eu já tinha postado com o artigo anterior, só que o que acontece? Foram revogados os incisos. Então, eu vou ler novamente com o inciso e vou ler depois a nova redação do texto. Peraí, deixa eu abrir aqui um PDF, porque eu tava usando o PDF, eu tô usando o PDF do GRAM também. Artigo 246 dizia assim: a citação será feita, aí vinha, inciso 1, pelo correio, inciso 2, pelo oficial de justiça, inciso 3, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, inciso 4, por edital, inciso 5, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Parágrafo 1. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas serão obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2. O disposto no parágrafo 1 aplica-se à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Parágrafo 3. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Eu acredito que eles vão cobrar a nova redação do artigo. Por quê? Porque muita gente não sabe que o código mudou, então vai chegar lá na prova boiando. Então, eu acredito que eles pode ser que eles cobrem esses artigos que foram modificados aqui do código, mas já com a redação nova e não com a redação antiga, justamente para derrubar aí uma multidão, né? Porque eu acho que vai ser bem concorrida essa prova, então o que eles puderem colocar ali para derrubar a multidão, eles vão fazer. E eu acredito que eles vão colocar os novos artigos, justamente porque a galera que tá aí desprevenida vai derrubar um monte. Então, aqui na nova, que já estou no site do Planalto, diz assim no artigo 246 com a nova redação. Aí diz assim: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contados da decisão que, a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicado pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Essa redação foi dada pela Lei número 14.195 de 2021. Daí, o artigo anterior que a gente tinha lido, que seria feito pelo correio, oficial de justiça, escrivão, etc., foram revogados. Foi revogado o inciso 1, foi revogado o inciso 2, foi revogado o inciso 3, o 4 e o 5. O parágrafo 1 também foi revogado e foi dado um novo parágrafo, inclusive incluído aqui um parágrafo 1 mais a letra A, um parágrafo 1A. Então, vou ler novamente aqui. No parágrafo 1 diz assim: as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Antes dizia assim: com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, os quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Agora, no novo, diz assim: as empresas públicas e privadas
né? Não mais com exceção das microempresas, etc. Diz que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeitos de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, também dada pela mesma lei, 14.195 de 2021. E aí vem também um parágrafo 1A. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação, aí sim, por correio, inciso 1, por correio, inciso 2, por oficial de justiça, inciso 3, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, inciso 4, por edital, ou seja, se não der certo pelo meio eletrônico, né? Na ausência de confirmação em até 3 dias, gravem isso, até 3 dias, se não confirmarem lá no e-mail que receberam a citação, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelos meios que foram revogados lá em cima, que é pelo correio, oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. E pelo edital. Aí vem parágrafo 1B. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1A deste artigo, deverá apresentar justa causa para ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Parágrafo 1C. Que loucura! Parágrafo 1C. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Então, olha o BO. As empresas são obrigadas a terem lá o cadastro delas para recebimento de citação. E daí elas recebem a citação. Se em 3 dias elas não confirmarem, elas precisam da justificativa, porque senão, aí cai aqui o parágrafo 1C, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Parágrafo 2. O disposto no parágrafo 1 aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Parágrafo 3. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Parágrafo 4. As citações por meio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Foi incluído esse parágrafo 4 aqui também pela lei aqui em 2021. Parágrafo 5, que também foi incluído por esta lei. As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1 deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas e Negócios, que é a Rede SIM. Parágrafo 6. Para os fins do parágrafo 5 deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da Rede SIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. O artigo 247 também foi modificado, que, deixa eu ler aqui no antigo, que dizia aqui, ó, a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, aí vinha, inciso 1, nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3,
Inciso 2, quando o citando for incapaz. Inciso 3, quando o citando for pessoa de direito público. Inciso 4, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar da correspondência. E inciso 5, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Aí vem aqui a nova redação. Artigo 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: inciso 1. Nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3. Inciso 2. Quando o citando for incapaz. Inciso 3. Quando o citando for pessoa de direito público. Inciso 4. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Inciso 5. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Parágrafo 1. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Parágrafo 2. Sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 3. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. Parágrafo 4. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça, nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: inciso 1. Os nomes do autor e do citando e seus respectivos domicílios ou residências. Inciso 2. A finalidade da citação com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. Inciso 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou de defensor público à audiência de conciliação ou de mediação com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Inciso 5. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. Inciso 6. A assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo. Inciso 1. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. Inciso 2. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Inciso 3. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandado. Artigo 252. Quando por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora em que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.
Parágrafo 1. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Parágrafo 2. A citação com hora certa será efetivada, mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou, se embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu executado ou interessado no prazo de 10 dias, contados da data da juntada do mandado, aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe tudo ciência. Artigo 255. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita, inciso 1, quando desconhecido ou incerto citando. Inciso 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3. Nos casos expressos em lei. Parágrafo 1. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiofusão. Parágrafo 3. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Artigo 257. São requisitos da citação por edital: inciso 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Inciso 2. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3. A determinação pelo juiz no prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma, da primeira. Inciso 4. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando. Artigo 259. Serão publicados editais, inciso 1, na ação de uso capião de imóvel, inciso 2, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador, inciso 3, em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para participação no processo de interessados, incertos ou desconhecidos.